E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Gessé falando aqui. Vamos continuar com as reações de adição e hoje vamos falar dos alcadienos, tá bom? Que normalmente são chamados de dienos, certo? Aqueles compostos orgânicos, hidrocarbonetos, que têm duas duplas, tá? Dentro de sua composição estrutural. O modo como a adição ocorrerá nos alcadienos aqui que a gente acabou de falar dependerá da posição das duplas. São essas posições da ligação dupla, da insaturação, que vai determinar, né, e que classificam o dieno conforme a gente apresenta a seguir. Se essas duplas estiverem no mesmo carbono, né, tem um carbono central aqui, e de um lado direito e lado esquerdo, eu tenho duplas ligado a ele. Então eu tenho um dieno acumulado. Lembre que esse dieno acumulado está até relacionado lá à isomeria óptica, né, um caso especial de isomeria óptica. Um dieno isolado é quando eu tenho pelo menos aqui, ó, duas ligações simples separando essas duplas, tá? É um dieno isolado. E aí eu tenho um dieno conjugado, é quando eu tenho apenas uma ligação simples separando essas duas ligações duplas. Então essas são as possibilidades dos dienos, tá? Apresento aqui a vocês o acumulado, o isolado e o conjugado, tá bom? Então existem reações específicas para cada um desses dienos aqui. E é o que a gente vai ver agora, tá? E ele diz o seguinte, uma informação importante, ó, nos dienos acumulados e isolados, que é esses dois aqui, ó, as reações dependerão da quantidade de reagente inorgânico. Quanto de reagente tu tiver, a proporção em mols que tu tiver, é que vai determinar o teu produto. Bom, é o que a gente vai ver aqui agora, ó. Eu tenho aqui um dieno, esse dieno, ele é um dieno acumulado, né? As duplas estão aqui uma vizinha da outra, como a gente acabou de falar, né? Ele é um dieno acumulado. Então vamos ver aqui a reação para ele. Eu estou reagindo com HCl, né? Esse HCl só tem um mol dele, ó. Tá bom, pessoal? Então daqui, deixa eu riscar aqui para vocês. Opa, deixa eu voltar para que a gente ganhe espaço aqui. Tá? Eu tenho aqui o HCl. Então essa molécula aqui, na presença aí dos catalisadores e tudo mais, meio reacional, é uma molécula de ácido, né? Vai formar aqui o H+, e o Cl-, tá? E eles vão ser adicionados na minha estrutura. Como eu tenho só um mol de HCl, eu vou quebrar apenas um mol de ligação. Uma dessas duas aqui vão ser rompidas. Como as ligações são iguais, né, de um lado eu tenho o CH2 e do outro lado também tem o CH2. Então não tem influência, tá? Não, tanto faz eu adicionar de um lado como do outro. Uma ligação vai ser rompida, né, a ligação π, e aí eu vou ter a adição de duas novas ligações, que justamente vai ser esses átomos aqui, né, esses íons que vão ser adicionados. Mas aí eu já utilizo o Markov-Nikov, né, pessoal? O hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado. Ele vai para esse ou para esse. No caso, é para esse aqui da esquerda, porque eu tenho CH2 e esse cara aqui não tem nenhum hidrogênio. Por isso, o hidrogênio de forma preferencial ele vai ser adicionado aqui. E o HCl, deixa eu botar aqui em outra cor. O HCl ele vai ser adicionado nesse carbono aqui, tá bom? Por isso que eu tenho aqui, ó, ficou CH3, é justamente esse hidrogênio que veio para cá, ó. E aqui, esse carbono central, ele recebeu o cloro, tá? A outra ligação dupla fica intacta nesse caso, isso porque depende da proporção de reagente. Seguindo, se eu tiver 2 mols, né, de reagente orgânico, né, no caso inorgânico aqui o ácido, eu vou ter 2 mols, né, uma boa proporção, eu vou ter a quebra das duas ligações. Então eu vou romper as duas e aí eu vou adicionar hidrogênio aqui, justamente porque são os carbonos mais hidrogenados, eu vou adicionar hidrogênio aqui. E o outro cloro que eu já tinha, né, um cloro da primeira etapa, da primeira reação, e o cloro da segunda reação vai ficar aqui, ó, porque agora eu tenho 2 mols de HCl, tá? É como se eu tivesse 2 mols de H+, e 2 mols de Cl- para ser adicionado nessa estrutura. E aí todas as minhas insaturações vão ser rompidas, né? As ligações π vão ser rompidas e eu vou formar esse composto aqui, ó, tá? Um aleto orgânico. Então depende muito aí da quantidade de reagente inorgânico, tá bom? Aqui no caso é reagente inorgânico, viu, galera?
não é orgânico. Vamos lá, vamos passar para frente. Eu tenho aqui a questão da hidratação, que é a reação de adição de água. A gente já estudou ela na aula passada. A hidratação total dos dienos acumulados, o produto final será uma cetona, porque o produto intermediário é um diálcool no mesmo carbono. Vamos entender isso daqui. Eu tenho um dieno acumulado, só que eu tenho uma cadeia lateral maior, e aí eu vou adicionar água. Essa molécula aqui ela vai reagir em meio ácido, aí ela vai ter o processo reacional, ela vai se romper. A gente colocou aqui H, ou H, que no caso é H2O, tá? Só para vocês entenderem. Como eu tenho 2 mols aqui, ó, a gente acabou de ver a proporção, né? Eu tenho 2 mols, eu vou romper as duas ligações, tá? Então eu vou tirar, vai sair H mais aqui e ó, H menos, tá bom, gente? De forma bem conceitual aqui para a galera. Então ele diz aqui que está aplicando Markov-Nikov nessa primeira etapa. O que é aplicar Markov-Nikov? É a regra de Markov-Nikov, né, galera? Esse hidrogênio ele vai ser colocado no carbono mais hidrogenado. Se liga que esse carbono aqui, ó, da dupla é o que é o mais hidrogenado. E aquele outro ali também, ó, lá do outro lado. São esses dois aqui que são os mais hidrogenados. Por isso que esses dois hidrogênios que vão sair daqui vão para esses dois rapazes aqui, ó. Por isso que aqui eu tenho CH2, né? No começo era só CH e agora eu tenho CH2. As hidroxilas, vou colocar aqui em vermelho agora. Essas hidroxilas, elas vão ser adicionadas nesse carbono aqui do centro, porque, né, seguindo Markov-Nikov, aplicando Markov-Nikov, o outro grupo aqui, fora o hidrogênio, ele vai para o carbono menos hidrogenado. E aí eu vou ter uma hidroxila em cima e uma hidroxila embaixo. Por quê, professor? Porque eu tenho 2 mols de hidroxila para serem adicionados nesse átomo central. Só que esse produto aqui é um diálcool, né? Essas duas hidroxilas ligadas nesse carbono, com essas duas cadeias laterais, galera, isso é um produto muito instável, ele não se mantém assim por muito tempo, tá bom? Então, essa hidroxila daqui de baixo, como está demarcada, vai reagir com esse hidrogênio aqui de cima, tá? Vai formar aquilo que a gente chama na química orgânica de rearranjo. Essa reação vai ter uma continuidade. Aqui é apenas um produto intermediário, tá? Ele vai sofrer um rearranjo. Esse sinal de rearranjo na química orgânica normalmente é assim, ó, tá? Para a galera que quer ter um conhecimento um pouquinho maior. Então é assim, tem um nozinho, tá, na reação. Aqui ele colocou de forma mais direta para poder representar, né, o nome do rearranjo. Então esse produto instável ele vai sofrer um rearranjo e vai formar uma cetona, tá? É um oxigênio, né, pessoal? Aqui, ó, carbonilo tá ligado a um carbono secundário, tá certo? Então é como se eu tivesse um radical e aqui outro, eu vou ter uma acetona de forma preferencial, tá? O meu produto majoritário vai ser uma acetona. E essa água que sobra aqui é justamente o resultado da soma dessa hidroxila com esse hidrogênio aqui de cima, tá? Então, sempre que eu tiver um dieno acumulado reagindo, sofrendo hidratação, eu vou ter um diálcool de forma intermediária, instável, sofrendo rearranjo, formando uma acetona. Então, anotem essas informações aí, né? Um mecanismo muito legal, tá? As questões normalmente elas trazem esse mecanismo para você dizer o que está acontecendo nele. E é justamente isso que a gente acabou de discutir aqui. A gente tem uma outra reação chamada de adição 1,4, tá? Essa adição 1,4 é bem conhecida em dienos isolados, né, pessoal? E aí, dienos conjugados, melhor dizendo, né? O dieno conjugado é aquele que só tem uma ligação simples, que serve os dois. Aqui ele colocou a numeração, tá? Tanto faz você começar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, aqui nesse composto vai dar a mesma coisa. E eu tenho apenas 1 mol de HCl, né, para ser adicionado. Então esse hidrogênio ele vai, né, para um dos carbonos laterais aí, tá bom? E eu tenho uma adição 1,4, por quê? Esse hidrogênio que vai sair, né, o CH+, e esse cloro menos que vai ser adicionado aqui, eles vão entrar justamente aqui no carbono 1 e no carbono 4, né? Eu chamo isso de adição 4. Quando eu tiver essa situação, ela vai se caracterizar dessa forma aí. Então tanto faz, né, o hidrogênio ele vir para cá, tá? Ou esse cloro, rapidão, vir para cá. Ficou um pouco tenso aqui, mas deu certo.
tá? Vai dar a mesma coisa, se eu girar a molécula aqui, pessoal, vai ser a mesma coisa. E uma, né, das duas insaturações, das duas ligações duplas, vai sofrer com deslocamento de elétrons, né, pessoal? Vai sofrer um rearranjo e eu vou ter, né, vai sobrar uma insaturação aqui no centro, tá? Então, de um dieno conjugado, eu vou acabar tendo como saldo um alceno aqui no final, tá? Um alcenozinho aqui no final e ainda um aletozinho aqui ligado na minha estrutura. Isso é chamado de adição 1,4, tá? Eu ainda tenho outra reação bem legal para vocês, que é essa reação maravilhosa, tá? Importante dentro da química orgânica. Os alcadienos, né, eles podem sofrer uma reação denominada Diels-Alder, tá? Que é justamente os estudiosos aí, os químicos que fizeram essa reação, propuseram, né, a proposta dessa reação e ganharam até um prêmio Nobel, tá, em 1950 por acabar caracterizando essa reação química aqui, tá? Bem legal, bem específica ela. Então, vai que vocês se deparem com uma situação, um mecanismo como esse, é uma reação, né, de um dieno, tá? É um dieno conjugado, no caso aqui, né, porque só tem uma ligação simples separando eles dois. Quando ele reage aí, ó, com esse composto cíclico aqui, tá? É uma reação que acontece entre um dieno e um dienófilo, tá? É um amigo do dieno, tá? Um exemplo que a gente tem aqui é uma reação com um anidrido cíclico, né? Essa região aqui ela representa um anidrido, né? Tá bom? Um anidrido cíclico. Eu vou ter um rearranjo aqui, galera, desse par de elétrons dessa ligação dupla. Elas vão interagir com as duas duplas do meu dieno. Essas duas duplas elas vão ser deslocadas, seus elétrons, né, aqui para o centro, e vão gerar um novo composto cíclico final, né? Vou ter dois ciclos, tá, que são estáveis, tá? Eles são altamente estáveis. Você não precisa aí estar decorando e tudo mais como é que acontece esse mecanismo, mas saiba que isso acontece, né, dentro dos alcadienos, tá? Nos dienos conjugados, tá bom? Uma reação específica. Durante as atividades a gente vai ver algumas questões que envolvem esse tipo de composto. E a gente fica por aqui com a adição dos alcadienos. Já foi muita informação, muito mecanismo para a cabeça de vocês aí, tá bom? A gente para por aqui. Na próxima aula a gente já vai falar na adição em ciclanos, tá bom? Então já vou trabalhar com ciclos como esses aqui, certo? Então a gente fica por aqui. Forte abraço, qualquer dúvida entre em contato comigo.